então eu vou ministrar. Essa palavra não foi eu que preparei, essa palavra foi preparada pela pastora Renata, pela pastora Rose. É uma palavra então que ela não é minha, vou tentar transmitir, né? Porque seria uma mulher que deveria estar ministrando essa mensagem, mas em nome de Jesus nós vamos conseguir. Eu queria que os irmãos continuassem orando pela pastora Evelyn, né? Esteja orando por ela para que passe logo esse período. Orar também pela Mara. Os irmãos perceberam que a Mara faz um bom tempo que não vem, porque ela não está bem, né? Estive na casa dela essa semana, ela e o Zé, né? O Zé já não vinha bem, agora a Mara também está com muita dificuldade de saúde também, e queria que os irmãos estivessem orando por ela também, né? E ligar também, irmãos, se puder, quem puder estar ligando para a Mara essa semana, né? Dá uma palavra, né, de carinho, né? Todos os irmãos, se você vê que está faltando, e está faltando muita gente aqui, não sei o que está acontecendo, muita gente faltando no culto, não sei o que está acontecendo, muitos por enfermidades, outros. Que você ligasse, né? Pessoas precisam de um carinho seu, pega o telefone, manda uma mensagem, manda um zap, liga. Faz bem, para quem está doente, faz muito bem. Né? Faz muito bem isso daí, receber uma ligação, um carinho de alguém, porque às vezes... Eu aprendi um negócio, tudo aquilo que nós queremos receber, nós precisamos dar primeiro, né? Aquilo que nós plantamos é que nós colhemos. Um dia talvez você vai precisar que alguém ligue para você, né? Que alguém te visite, né? Então, faça isso agora, né? Faça isso agora. Tem muitas pessoas, né? Que estão precisando de uma ligação, né? Às vezes você percebe que a pessoa não veio no culto, liga para ela, visita ela. Não é? Às vezes nós temos mania de falar, mas não sabemos, né? A Mara é uma pessoa que está já há muito tempo doente. Há muito tempo doente. O Zé é muito tempo doente. E faz falta. Às vezes sente falta do carinho dos irmãos, de uma ligação, de uma lembrança, né? Às vezes tem pessoas que talvez nem lembram que a Mara faz parte dessa igreja ainda. Ela não está vindo por enfermidade, né? Está vindo por doença. A pastora Evelyn também. Não está podendo participar de tudo, mas ela é nossa pastora aqui. Né? Então é sempre bom o carinho dos irmãos, né? E mais alguns irmãos, né, que estão doentes, né? Bastante gente que está passando por problemas, amém, irmãos? E eu queria, a Sueli está doente, a Sueli do Diógenes está doente, né? Está doente, não está podendo vir também, né? O Diógenes está ali sozinho, cadê o Diógenes? Está vindo já há um bom tempo sozinho também, está precisando também do carinho dos irmãos, né? Uma visita, uma ligação. Então, irmãos, tem muita coisa que nós podemos ser usados por Deus, né, da igreja, né? Às vezes a gente não vê esse lado, né? Às vezes a gente vê tanta coisa ruim dentro da igreja, né? Às vezes a gente só vê coisa ruim, né, que está acontecendo, né? E fala, né? Mas as coisas que nós precisamos fazer, às vezes nós deixamos, né? Então, a gente precisa estar mais atento como igreja a isso. Nosso casarão, né, é uma igreja família. Nossa igreja diz que é uma igreja família. Não podemos perder essa essência, irmãos. Não podemos perder essa essência de uma igreja família. Às vezes eu sinto que nós estamos perdendo isso. Não só aqui, viu, querido? Não estou falando da igreja só nossa aqui, não. Estou falando só o nosso prédio aqui, não. Às vezes o nosso slogan, casarão, uma igreja família, às vezes eu sinto que se nós não tomarmos cuidado, isso vai escorrendo pela mão, né? Vira uma igreja simplesmente de programa, né? Mas não é isso. Nossa igreja tem que voltar a ser uma igreja família, né? E essas cadeiras vazias aqui, não pode estar vazia. Por que está vazia? Alguma coisa aconteceu. Estava cheia, né? Por que no Vila Vitória está ficando vazio? Por que tantas pessoas não querem ir na conferência? Não é? Por que não está tendo uma adesão pela conferência? Por que muitas pessoas aqui não querem ir na conferência? Não é? Por quê? Ah, a pulseira está cara? Eu concordo que está cara mesmo. Eu concordo que está cara. Eu concordo com os irmãos que está cara mesmo. Está cara. Falei na igreja, está cara a pulseira. Eu acho que está cara mesmo. Né? Principalmente quem tem família, está cara. Está difícil para as pessoas irem no momento de crise. Eu acho que está cara. Mas, irmãos, podia até ouvir, né, que a palavra de Deus... A gente ouve de graça. Vou voltar praticamente com as 100 pulseiras que eu trouxe para cá, vou voltar tudo de volta lá. E isso não só aqui, né? Lá no Vila Vitória, nas outras igrejas também. Muito pouca adesão.
O que eu queria que os irmãos fizessem? Hoje, tem as pulseiras aí, o Antônio, a Nide. Não é? Se você no final do culto quiser a pulseira, fala com ele, pega a pulseira. Amanhã o que vai fazer? Amanhã você pode ir lá na secretaria da igreja. Eu conversei lá essa semana. E nós podemos fazer o seguinte. Você pode pagar 2 vezes, até 6 vezes a pulseira lá. Né? Então vai lá, passa o cartão, se tiver um cartão, passa o cartão. E amanhã à noite, você pega a pulseira comigo aqui. Você vai, traz o canhotinho da pulseira. Paga lá, divide lá até 6 vezes lá. Pega o canhotinho, a menina vai carimbar o canhotinho. Amanhã à noite, na nossa oração amanhã, aí você pega a pulseira comigo aqui. Amém, irmãos? Então, faça um esforço, né, para estar indo, né? Vai ser uma conferência boa demais. Você até pode não ter ido, mas no final você vai sentir que perdeu, irmão. Sempre que a gente está, né, em alguma coisa dessa, é uma perda muito grande, né? Algo que mover de Deus assim. Então faz isso. Amanhã à noite, eu queria que os irmãos estivessem vindo aqui por 2 motivos. Nós vamos ter oração pelo encontro das crianças, amém? Aliás, todos que são do ministério infantil, todas as irmãs, irmãos, né, devem estar, não é convite, devem estar aqui amanhã orando. Né? Então, pelas crianças, orar pelo esse encontro que vai ter, por todos esses problemas que estão vindo, né, para impedir, né, doença, enfermidade, tanta coisa. Que os irmãos estivessem vindo orar, que você estivesse junto conosco orando. E também toda a liderança, também aqui de célula, estivesse orando, porque amanhã nós vamos fazer aqui a oração de renúncia para os irmãos que vão se batizar. Então nós temos aqui alguns irmãos que vão se batizar. Esses irmãos precisam estar aqui amanhã. Todos que vão se batizar precisam estar aqui amanhã. Você que é líder, que tem alguém na sua célula que vai batizar, passa na casa dele, traga ele aqui amanhã para a oração. Né? Temos aqui alguns irmãos que vão batizar, então precisa fazer vamos fazer junto aqui a oração de renúncia amanhã, junto com os irmãos, amém? E você vai estar nos ajudando aqui em nome de Jesus, amém, irmãos? São esses recados que eu tinha para dar. Glória a Deus. Os irmãos cooperadores, pode sentar aqui, pode sentar, não precisa ficar em pé não, pode sentar, amor, pode sentar, pode sentar. Pode sentar, Paulão, pode sentar. Melhor sentar, né, para tirar esse oco aqui do meio. Amém? Glória a Deus. Amém. Irmãos, então como disse a palavra, que eu vou tentar transmitir para os irmãos, ela foi feita a 2 mãos, pela pastora Renata e pela pastora Rose. E eu queria que os irmãos agora estivessem orando, né, para que Deus venha nos abençoar, em nome de Jesus, amém? Senhor Jesus, querido, nós te agradecemos, Pai, te louvamos, ó Deus, por mais esse domingo tão maravilhoso, Pai. Um domingo, Deus, que todas as atenções da nossa nação, infelizmente, estão voltadas para o homem. Infelizmente, Pai, é um domingo triste para nós. Porque a tua palavra diz que feliz a nação em cujo Deus é o Senhor. Mas a nossa nação ainda é voltada para o homem. E hoje é um domingo, Pai, que muitos estão lá na Paulista, estão ligados na televisão, tudo esperando uma decisão de homens. Deus querido, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia do meu país. Tenha misericórdia da igreja, Deus querido. Quando nós vamos aprender que a nossa atenção tem que ser voltada primeiramente para o Senhor, Pai. Deus querido, hoje é um domingo lamentável, é um domingo triste. Deus querido, um domingo triste, porque todos nós vamos estar esperando uma decisão, se fica um presidente, ou se sai um presidente, se entra um, se sai o outro, tudo coisa humana, Deus querido, mas, Deus amado, que nós possamos, ó Deus, amadurecer, que possamos acreditar, Deus, que a solução para a nossa vida, Deus, não está em fulano, no ciclano, a solução para nosso país, para nossa casa, para a nossa vida, Deus, vem do Senhor Jesus. Deus, nós deveríamos ser um país que estivesse voltado, hoje, um domingo, Deus, que não devia ter concorrência. Essa maldição que está acontecendo lá em Brasília, não deveria ser num domingo.
Deus, porque o domingo pertence ao Senhor. O domingo é um dia consagrado ao Senhor. O domingo, Deus, é um domingo, Pai querido, reservado 100% ao Senhor. Mas o diabo tem tirado a atenção nossa, principalmente no domingo, Pai. Deus, não deveria ser isso num domingo, Deus. Mas só tem permitido isso para nos ensinar. Porque quando o seu povo não aprende pelo amor, muitas vezes vai ter que passar pela dor, Deus querido. Deus, nós temos visto quanta dor nosso país tem passado esses dias. Por tantas coisas, ó Deus, tanta crise, tanta doenças, ó Deus, que tem que vir, ó Deus. Mas que nós possamos, Deus, nos atentar para o Senhor, ó Pai, saber, Deus, que o nosso socorro vem do Senhor, Pai. Olho para os montes, como diz o salmista. Olho para os montes, levanto os meus olhos. De onde virá o meu socorro? O meu socorro só pode vir de um lugar. Do Senhor. Do Senhor. O nosso país, Deus, o nosso socorro para essa nação só pode vir do Senhor. Não vem de Dilma, não vem de Temer, não vem do Cunha, não vem de homem nenhum, vem do Senhor, Pai. Oh Deus, nos ensina isso, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Os meus irmãos percebem o que o diabo tem feito na nossa nação? Estão percebendo? Hoje é domingo, irmãos. Hoje nós não deveríamos estar preocupados com a nossa atenção voltada para essa maldição que está acontecendo lá em Brasília. Aquilo é uma maldição, viu, irmãos? Está pensando que ela é coisa boa, não. É maldição. Aquilo é maldição que está acontecendo hoje. É uma maldição para a nossa nação. É uma vergonha. É maldição isso aí. Irmãos, mas o diabo ele coloca justo no domingo. Né? Justo no domingo. Né? Domingo que é um dia consagrado a Deus. É um dia consagrado ao Senhor Jesus. É um dia que nós deveríamos passar nas igrejas, deveríamos estar orando, buscando a palavra, lendo a Bíblia, né? Buscando estar com a família, não é? Estar na igreja, dar um passeio depois com a família, né? Estar junto. Mas o diabo é tão astuto que ele faz o negócio cair bem no domingo. Não é? E todo mundo hoje só está pensando nisso. Tem pessoas que não vieram no culto por causa disso. Tem pessoas que não estão nas igrejas hoje para estar lá na Paulista, protestando de um lado ou do outro, né? Sendo usado pelo diabo, ou estando de um lado ou de outro, irmãos. Ou estando a favor do impeachment, ou estando contra o impeachment, sendo usado hoje pelo diabo, para estar orando. Tem igrejas hoje vazias que os irmãos deviam estar orando pelo país, para estar fazendo a vontade do diabo. Um domingo consagrado a Deus, está lá, querendo uma solução humana de homens. Não vai dar certo isso aí não, irmãos. Não vai dar certo. Vou falar uma coisa para você, hein? Não estou profetizando, não sou profeta do mal, não, irmão. Vou falar uma coisa para você. Igreja, seja um resultado ou seja outro. Seja um resultado ou seja outro. Já perdemos. Nós já perdemos. Nós já perdemos. Ou seja um resultado ou seja outro. Nós já perdemos. Né? Porque Deus não está nesse negócio, nem de um lado nem do outro. Falar bem claro para os irmãos, Deus não está nesse negócio, viu? Nem do lado nem do outro. Qualquer resultado aí nós já perdemos. Para nós ganharmos, irmãos, temos que dobrar nosso joelho, como igreja, como família. Você que é pai aqui, de família, mãe, dobrar seu joelho, trazer o governo de Deus para dentro da tua casa. É isso que nós precisamos fazer. Trazer o governo de Deus para dentro da nossa casa, na vida das nossas esposas, nossos filhos, das nossas finanças, dentro da nossa casa, trazer o governo de Deus para dentro da nossa casa. Porque a Bíblia diz, querido, que o mundo jaz no maligno. Então, tudo isso que está acontecendo no mundo hoje, querido, é do maligno. É do maligno. O mundo já está no maligno. Então, nós como igreja não podemos entrar nessa não, viu? Não podemos entrar nessa não. Não podemos entrar nessa não. O que você precisa fazer, que eu quero fazer, é trazer o governo de Deus para dentro da minha casa, de Deus. E o mundo, querido, o mundo já está perdido nos seus erros. Tá? Então hoje, ou dá um resultado ou der outro, é uma decisão feita por homens, um ou outro, achando que se der impeachment a coisa vai melhorar
Não vai não, querido. Não vai achando que vai entrar Temer, não. Porque precisa entrar Jesus no nosso coração. O que nós precisamos é pregar para as pessoas é Jesus. Precisamos é colocar na vida das pessoas é Jesus. Buscar para dentro da casa de cada um Jesus. É isso que nós precisamos, amém? E uma decisão dessa feita no domingo, irmãos. Uma concorrência do inferno. Não é? Com Deus. Você acha que vai dar uma coisa boa nisso? Uma concorrência maligna num domingo com Deus. Vai dar coisa boa nisso? Que isso? Já era. Já era. Já era. E nós vamos ter que passar até nós reconhecermos que Jesus tem que ser o Senhor dessa nação. Jesus tem que ser o Senhor da minha casa. Jesus tem que ser o Senhor da minha vida. É isso que nós precisamos, irmãos. Nós vamos ter que aprender isso. De uma forma ou de outra, nós vamos aprender isso. A solução é só em Jesus Cristo. Amém? Então não entra nessa não, viu, querido? Vou falar uma coisa para você. Se alguém te perguntar na rua hoje, depois você sair daqui, amanhã no trabalho, falar, não quero nem saber disso aí. Meu negócio é a palavra de Deus. Eu fico com a palavra de Deus. Quer ficar com fulano, ciclano? Eu quero ficar com a palavra de Deus. Sabe? Na minha casa é a palavra de Deus. Eu vou orar e Deus vai levantar, querido. Deus vai levantar aquele que vai realmente ser, aquele que vai trazer a direção certa para esse país aqui, em nome de Jesus, amém? Queria que você abrisse a palavra, querido, sua Bíblia, em 2 Coríntios 10, versículo 4. Segunda Coríntios 10, versículo 4. A Bíblia diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Amém? Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Ou seja, as armas da nossa guerra, irmãos, não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Amém? Aqui Paulo está usando o termo fortaleza, porque lá na Idade Média, e lá nos tempos de Jesus, haviam fortalezas que protegiam as cidades, ou seja, aquelas muralhas, né? Aquelas muralhas altas que protegiam as cidades, aquilo era chamado fortaleza. Então Paulo, como era acostumado naquele ambiente que ele vivia, ver muitas fortalezas, então ele traz algo para o espiritual, essas fortalezas, falando o quê? Para nós, as fortalezas, que eles são padrões de pensamentos. Fortalezas, hoje na nossa vida espiritual, são padrões de fortalezas, de pensamentos que são contrários à vontade de Deus. Ou seja, então vai se instalando fortaleza na nossa vida espiritual, que acabam sendo contrários à vontade de Deus, que impede, ou seja, o cumprimento da missão que Deus tem para nós. Então o que nós precisamos fazer, irmãos, é destruir essas fortalezas que estão dentro da nossa mente e dentro do nosso coração, amém? Ou seja, toda fortaleza que resiste, que vai contrário àquilo que Deus quer para nós, tudo isso que está acontecendo, e que nós podemos ouvir na palavra de Deus, mas não penetra na nossa mente, não penetra no nosso coração, são fortalezas que o diabo coloca para impedir que a nossa vida espiritual avance, para a nossa vida espiritual rompa, amém? Então é isso que Paulo está dizendo, a nossa guerra não deve ser resolvida com uma maneira carnal. É isso que ele está falando. As milícias da nossa vida não são carnais. A solução não pode ser humana. Ou seja, e muitas vezes nós criamos dentro de nós fortaleza que impede da palavra de Deus fluir dentro de nós. Eu queria que você abrisse em Mateus 16, no versículo, vamos ler do 13 ao 16.
Mateus 16, vamos ver do 13 ao 16, está dizendo assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem disseis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, irmãos? Aqui Pedro, uma revelação que veio da onde? De Deus. Ou seja, aqui Pedro, nesse momento ele fala: tu és o Cristo, aquele que é o Filho do Deus vivo. Agora, irmãos, veja que interessante, deixa a Bíblia aberta aí. Na mesma hora que Pedro tem essa revelação de quem é Cristo, não é? Se você caminhar lá no versículo 21, 22, 23, você vai ver o quê? Satanás achando território na mente de Pedro, a ponto de Jesus, alguns versículos depois já diz: arreda-te daqui, Satanás. Ou seja, 3 versículos antes aí, 4, 5. Pedro tem uma revelação tão maravilhosa, um pensamento tão de Deus, falando que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Deus fala por essa palavra: Pedro, tu és pedra, a minha igreja vai ser edificada sobre essa palavra. Agora passa mais 5 versículos para frente, você vê Jesus repreendendo Pedro: arreta daqui, Satanás. Por quê? Logo em seguida, o diabo toma a mente de Pedro, e Pedro já começa querendo falar para que Jesus não deveria ir para a cruz, não deveria morrer na cruz, impedindo o propósito de Deus aqui na terra. Daqui a pouco Pedro fala que Jesus é o Cristo, aquele que é o Filho de Deus, vive a revelação maravilhosa, e pouquinho para frente, o diabo já pega a mente dele, ele cria uma fortaleza na mente dele, e ele já faz totalmente ao contrário daquilo que é a palavra de Deus, impedindo a obra de Deus. Será que Pedro falou algo tão satânico assim, irmãos? Irmãos, nesse momento, por que Pedro falou assim? Uma hora ele tem uma revelação tão grande, simplesmente porque naquele momento, Pedro começou a pensar nas coisas da terra. Um segundo antes, ele começa a pensar totalmente nas coisas de Deus, totalmente espiritual, falando das coisas de Deus, uma revelação enorme. Daqui a pouco ele já volta para a terra e começa a ter um palavreado terreno. Ou seja, e a terra, querido, essa terra que nós vivemos aqui, ela é do maligno. Ela pertence ao maligno. Não espere coisa boa aqui dessa terra não, irmãos. Por isso que eu falei para os irmãos aqui agora há pouco. Não espera que vai sair coisa boa hoje não, irmãos. Não vai não. Aí Pedro aqui, em seguida, já volta para a terra, pensa numa coisa da terra. Não, o senhor não vai para a cruz, não. Ninguém vai te matar. Eu não vou deixar. Coisa querendo resolver de uma forma terrena. Irmãos, põe uma coisa na sua cabeça. Essa terra, esse mundo, jaz no maligno. E todas as vezes que nós levarmos o nosso pensamento para as coisas desse mundo, querido, nós vamos ser usado pelo diabo. Pedro automaticamente foi usado pelo diabo aqui para impedir. O alvo de Deus, querido, é que você tenha a mente de Cristo. O alvo da minha vida e o alvo da sua vida, irmãos, é que nós tenhamos a mente de Cristo, não uma mente terrena, não uma mente voltada para as coisas da terra, não uma mente querendo resolver as coisas de uma forma terrena. O alvo de Jesus agora é que nós tenhamos a mente dele. O alvo de Deus é que nós, que seja desfeito todo o argumento, toda a estrutura de pensamento contrário à palavra de Deus, que impede a minha vida e a sua vida de cumprir o propósito que ele tem para nós. Ou seja, querido, o que nós precisamos como cristãos, como homens e mulheres que entregaram a vida para Jesus, que Deus venha desfazer da nossa mente, de uma vez por toda a estrutura de pensamento contrário à palavra de Deus.
tudo aquilo que for humano, tudo aquilo que for terreno, tudo aquilo que for realmente resolvido de uma forma humana, seja tirado da nossa vida, porque isso nos impede do fluir de Deus na nossa vida. Isso nos impede, querido. Quando você fica pensando muito das coisas aqui do mundo, quando você fica pensando muito das coisas aqui, te impede de fluir na célula, te impede de estar na célula, te impede de vir na igreja. Porque você começa a querer resolver as coisas, você começa a ver defeito, irmãos, defeito. Achar defeito em tudo é algo maligno, terreno, é algo humano. A nossa mente, querido, tem que ser algo que a palavra de Deus possa penetrar em nós, e nós vivamos pensando sempre, em todo o tempo, nas coisas que são de Deus, sem olhar para os problemas. Irmãos, o mundo pode mudar, o presidente pode mudar, a liderança humana pode mudar, as coisas todas podem mudar, irmãos, tudo pode mudar de um segundo para o outro. Daqui a pouco, irmãos, até o final do dia nós acordamos com um presidente, daqui a pouco você pode fechar esse dia de outro com outro presidente, ou sem presidente nenhum, ou sem saber quem vai ser. Mas, irmãos, isso não importa para nós, isso não importa para mim, não importa para você. O mundo pode mudar, as coisas podem mudar, mas, querido, a palavra de Deus, ela vai permanecer para sempre, amém? Mas a palavra de Deus dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, dentro da nossa vida, ela tem que permanecer para sempre. Os montes podem se abalar, pode acontecer o que for, mas nós temos que ser como aqueles montes que estão em Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ou seja, o reflexo terreno, querido, não pode abalar a minha vida. As situações humanas que estão acontecendo no nosso país e no mundo, não podem ser o suficiente para abalar a minha vida, porque nós teremos que ser como os montes de Sião, alicerçados na palavra de Deus, alicerçados na promessa de Deus, alicerçados naquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, não se abalar, porque a palavra de Deus, ela permanece para sempre, querido. Uma verdade não deixa de ser verdade com o passar do tempo. A palavra de Deus já tem quantos anos, querido? Quantos milhões, milhares de anos já começou a escrever, pegar lá de Gênesis até Apocalipse, um período grande, quanto tempo já se passou? Mas você lê a Bíblia, você lê a palavra de Deus, ela é presente, ela é atual na minha vida, como era atual, ela ainda era atual e viva na vida de Moisés. O mesmo impacto que causou na vida de Moisés, quando ele viu Deus se manifestando numa sarça ardente, depois de tantos milhares de anos, ela provoca ainda o mesmo impacto hoje na minha vida, o mesmo encontro com Deus, a mesma presença de Deus, de ver Deus se manifestando, e passou por tanto tempo, passou por Jesus, pela vida de Paulo, de Pedro. Então, querido, uma verdade não deixa de ser verdade, querido. Pode se passar 1000 anos, como já se passou mais de 6.000 anos, desde Moisés até nosso tempo. Uma verdade, ela não deixa de ser verdade, pode passar o tempo que for. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós vamos aceitando os argumentos dessa terra. A palavra de Deus, desde ela quando começou a ser escrita, lá em Gênesis, até hoje, ela não mudou, ela é viva e presente, eficaz na nossa vida. Mas o problema, querido, é que os argumentos dessa terra, os argumentos seus, os meus argumentos, os argumentos do fulano, os argumentos do ciclano, sabe? Começa o quê? A se formar fortaleza dentro de nós. Argumentos humanos começam a formar fortalezas dentro de nós. E nós começamos o que? Não viver a verdade, como se fosse uma verdade. Nós queremos viver às vezes uma mentira, como se fosse uma verdade. Você reparou que às vezes você tem mais facilidade de acreditar em coisas terrenas, que são mentirosas, como se fosse uma verdade na sua vida? E você tem dificuldade de muitas vezes, quando um pastor está ministrando na tua vida, quando um discipulador está ministrando na tua vida algo de Deus, você tem dificuldade de aceitar aquilo, você encara uma verdade de Deus como se fosse uma mentira na sua vida.
e encara a mentira do mundo como se fosse uma verdade na sua vida. Você já percebeu isso? Que nós temos uma tendência do diabo na nossa vida para isso? Nós acreditamos naquilo que os homens estão falando, que como aquilo passa a ser uma verdade para nós. E não acreditamos muitas vezes na palavra de Deus, naquilo que o pastor está ministrando, naquilo que o seu líder está ministrando na cela, naquilo que o irmão está ministrando na tua vida, que é de Deus, você encara como uma mentira. Ou seja, fortalezas que vai crescendo dentro de nós. E ela não entra porque tem muros. E a palavra de Deus começa a não entrar no teu coração, porque começa a levantar muros, começa a levantar barreiras e argumentos contra a palavra de Deus. Você já percebeu quando você vai ministrar na vida de alguém, e a pessoa começa a vir com um monte de argumentos para cima de você? Você está ministrando algo de Deus na vida da pessoa, está falando da palavra. Meu irmão, você tem que agir assim, você não pode mais assim. Não, mas não sei o quê, não é porque isso, não porque o fulano, não porque o ciclano. Arruma argumentos humanos, querido, para impedir que a palavra de Deus produza frutos dentro de você, e te transforme, te mude, e você reconheça o seu erro, e que você se arrependa, e que volte a ser usado por Deus. E o propósito de Deus assim começa a ser anulado na sua vida, irmãos. Então, irmãos, fortalezas que quando lançamos a verdade, ela não entra. Essas fortalezas entram na vida da nossa vida, e quando nós lançamos a verdade, ela não entra. Elas formam muro e barreira, e vem um monte de argumentos. Um monte de argumentos contra a palavra de Deus. Um monte de argumentos. Um monte de argumentos. Contra aquilo que você está ministrando. Muitos, queridos, estão se perdendo. Muitos estão se perdendo. Muitos dentro da igreja estão se perdendo. Por quê? Estão se enchendo de ideologia natural e terrena. Quantos dentro da igreja estão se enchendo de ideologia natural, vivendo no mundo natural, vivendo de uma forma natural e terrena, e não permite mais que a palavra de Deus produza o que tem que produzir. Você tem argumento para tudo, tudo contrapõe, tudo tem razão, tudo, e fica questionando, e fica falando, argumentos terrenos. Vocês entenderam isso? Agora aqui, dentro que as pastoras ministraram, né, toda essa palavra, desde o início até aqui, eu estou transmitindo uma mensagem que eu recebi. Agora, irmãos, falando com as mulheres especificamente aqui dentro. Falando com as mulheres agora. É bom que as mulheres agora estejam bem atentas e não deixar que nenhum argumento maligno agora venha na sua mente para atrapalhar aquilo que Deus tem que fazer. Falando isso, mas que os homens também estejam atentos, que vai ser falado aqui. Porque nós vamos usar algumas situações aqui, querido, que é importante para a vida das mulheres, é importante para mim, para a vida dos homens. E para que todos venham entender que Deus tem uma missão para nós. Deus tem uma missão, mulher, para você. Homem, Deus tem uma missão para você. E qual é a missão que Deus te deu? Né? Deus tem uma missão para mim, para você, para as mulheres aqui. Ele não muda de ideia, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Então, mulher, essa missão de Deus, ela é para sempre. E as suas palavras não mudam jamais. As palavras de Deus não mudam jamais. Então eu queria que você agora, mais um texto, não precisa abrir não, eu vou ler. 1 Timóteo 2,15, senão não vai perder muito tempo. 1 Timóteo 2,15 diz assim: salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Aqui está falando lá em Timóteo, né? Paulo escrevendo para Timóteo. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. E em Provérbios diz assim: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com suas próprias mãos. Provérbios 14:1. Pode marcar, você em casa medita nele. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Irmãos, quem edifica? Quem edifica a casa? A mulher? Só a mulher?
A mulher sábia. Aqui está dizendo que a mulher sábia é aquela que edifica a casa. O poder da edificação de uma casa está nas mãos de uma mulher. Olha que importância que é a mulher. Olha a importância que tem uma mulher, uma esposa, dentro de uma casa. O poder da edificação da casa está na mão da mulher. Então o que temos visto hoje, irmãos, nos lares, o que nós temos visto hoje nos lares, em todos os lares, não só da igreja, nos lares em geral? Algo maligno, né? Que está sendo planejado já há muito tempo, porque o diabo sabe. O diabo sabe. Se tem um cara que conhece muito bem a palavra, é por isso que às vezes ele coloca tantas situações. Quem é especialista na palavra de Deus, irmãos, é o diabo. Ele é um profundo conhecedor da palavra de Deus. E ele sabe todas as maneiras de uma casa ser abençoada. Ele sabe todas as maneiras de uma família ser próspera. Todas as maneiras realmente de uma casa romper em Deus, ter filhos abençoados, ter uma família abençoada, prosperidade, em todo. Então ele sabe de tudo isso. Então hoje que nós temos visto acontecer nos lares, irmãos, já está sendo planejado há muitos anos atrás pelo diabo. Porque o diabo sabe quem edifica uma casa. O diabo sabe da importância de uma mulher dentro de uma casa. O diabo sabe da importância. O alvo do diabo, irmãos, é destruir as famílias, irmãos. O alvo do diabo, principal dele, é destruir todas as famílias, tirando de dentro de casa aquela que edifica. Aquela que edifica, ele faz de tudo para tirar de dentro de casa. Se tocarmos na figura materna, os lares vão ruir. E se os lares ruírem, os diabos falando, né? Se os lares ruírem, nós vamos chegar ao objetivo. Então o diabo e seus demônios, conversando, eles falam, se nós tirarmos a figura materna de dentro do lar, se nós tirarmos a figura materna, esse sentimento de mãe, esse carinho, sabe, esse cuidado com os filhos, esse amor pelos filhos, sabe, se tirarmos já viu aquela galinha, né, que tem os seus pintinhos, né? A galinha tem esse lado, né, materno, né, que a galinha vai lá, chega à tardezinha, ela abre as asas, todos os pintinhos ali debaixo das asas dela, aquele cuidado, aquele carinho, né, e ela lá pertinho do galo, né, cuidando. Então o diabo sabe que uma mãe, uma figura materna, ela é importante porque ela une a família. É aquela que se preocupa de trazer os filhos perto, aquela que se preocupa de fazer aquela ponte entre o pai e os filhos, não é? Que apaziguar, trazer junto. E sabe quanto que a mulher é usada para edificar uma casa. Então ele fala assim, se nós acabarmos com essa figura materna, os lares vão se ruir. E os lares se ruindo, o objetivo de Satanás é conquistado. E é isso que nós temos visto hoje, irmãos, no meio das famílias. É isso que nós temos presenciado no meio das famílias. Onde a moral, a ética e os valores estão sendo o quê? Fulminados. Quantos lares destruídos? Por quê? As famílias foram tocadas pelo diabo. Hoje você vê famílias que já não sentam mais à mesa junto para fazer as refeições. Já não tem mais aquele cuidado um com o outro, né? Dentro de casa a mulher é uma gritaria, uma briga, né? Sai para trabalhar, volta tarde. Às vezes os filhos ficam o dia inteiro, ou talvez numa creche, ou talvez na casa de alguém, ou fica até sozinho, né? E depois vão crescendo de uma maneira qualquer, não tem mais aqui. Então o diabo, né? Desde quando começou aquele movimento feminista, né? Da igualdade da mulher, ter os mesmos direitos do homem, de trabalhar. É errado, irmão, essa palavra não é para dizer que é ruim a mulher trabalhar fora, não é isso. Aliás, a mulher trabalhando às vezes para ajudar o marido nas finanças da casa, está ajudando a edificar a casa também, né? Faz parte da edificação que a mulher está fazendo. Às vezes o marido está em dificuldade, o salário não está baixo, às vezes a mulher precisa trabalhar para ajudar na edificação da casa, nas finanças, ajudar. Isso não é errado, irmãos. O errado às vezes é a mulher perder esse desejo de ser mãe, de ter esse desejo
por causa de tanto trabalho, de tantas coisas, de ter esse cuidado. Então o diabo tem feito isso e os lares estão sendo destruídos. Estamos chegando ao topo. Estamos chegando ao topo da falta de moral e da identidade. As famílias estão perdendo a moral e identidade. Como o diabo fez lá em Sodoma e Gomorra. Os irmãos lembram? As orgias que eram, as famílias como que era naquele jeito. Não tinha mais moral nenhuma. Né? Sexo liberado. Homem com homem, mulher com mulher. Hoje, talvez Sodoma e Gomorra ficaria espantado de soubesse o que tem acontecido no nosso país nos dias de hoje. O que tem acontecido dentro dos nossos lares nos dias de hoje. Se tivesse algum habitante daquela época de Sodoma e Gomorra e ver as notícias que estão chegando hoje, eles iam falar, nós pensávamos que nós éramos ruins, mas tem um povo aqui que está pior ainda. Que hoje o que nós vemos, irmãos? Uma degradação total da moral, da ética, dos padrões de família. Hoje temos visto isso dentro da nossa cidade, dentro do nosso país. Às vezes você passa perto de alguém na rua, você já não sabe mais se é homem ou se é mulher. Você não sabe mais se é homem ou se é mulher. Outro dia eu fiquei em dúvida, irmãos. Eu perguntei até para o irmão. Outro dia, sinceridade, aconteceu isso essa semana, eu fiquei em dúvida. Eu tive que perguntar para um irmão que estava perto de mim naquele momento. Falei, meu irmão, tem uma coisa, que lá é homem ou é mulher? Eu não sabia, irmão, sinceridade, eu não sabia se era um homem ou se era uma mulher. Eu não sabia. Porque tinha jeito de homem, tinha jeito de mulher, ao mesmo tempo que parecia que era homem, parecia que era mulher, parecia que era... Eu fiquei assim, o que será que é, né? Então, irmãos, porque hoje em dia você está andando, você não sabe mais se é homem, se é mulher, não sabemos o que aconteceu com a pessoa, desfigurou, as pessoas estão se desfigurando, né? Se desfiguram, né? Coloca piercing, coloca aqueles alargador na orelha, coloca os filhos andando com um monte de coisa, que você não sabe mais definir, às vezes você não sabe nem definir se é gente. Outro dia eu vi na televisão um cara com cara de tigre, não sei se vocês já viram isso aí. O cara foi fazendo uma série de plástica para ficar com uma cara de tigre. Falei, que é isso, meu? E o cara tem uma cara de tigre, tatuou aquelas coisinhas. Então o cara anda, e aquilo agora é definitivo, né? Que ele faz aqueles negócios, transformou o rosto dele num cara de tigre, que é um cara anda como um tigrão na rua. Aí você encontra o cara, você não sabe se ele é um tigre que virou homem, ou só um homem que virou tigre. E um negócio absurdo. E isso tem acontecido, né? E o negócio Então, querido, esse é o alvo do diabo. Com essa geração e com as próximas gerações, que o homem venha perdendo a identidade dele. Né? Quando eu falo homem e mulher, né? Que o ser humano venha perder a identidade dele. E é um negócio absurdo que tem acontecido. Como chegamos até aqui? Porque não era assim, irmãos, no passado. Eu lembro, não há pouco tempo, irmão, eu tenho 50 anos, 52. Eu lembro quando eu era criança, que meu pai não via essas coisas. Há pouco tempo, irmãos, começou isso aí, a degradar de uma maneira com essa velocidade tão forte. 50 anos atrás, eu sou um menino ainda. 52 anos, eu sou um menino. Saber que meu pai e minha mãe, quando me criaram, né? O Diógenes lembra, na família, a gente não era da igreja. Não éramos crentes, não era mais, mas existia moral, né? Tinha respeito dentro de casa, tinha um cuidado, né? Nós sabíamos que eu nasci homem, sou homem, minhas irmãs, mulher é mulher, né? Nós gostávamos de jogar bola, gostávamos de mulher, gostávamos de brincar de boneca, a gente sabia o que era, existia uma identidade, né? O pai, a mãe ali, aquela figura do pai, aquela figura da mãe, sempre foi algo marcante na minha vida. E há pouco tempo com isso, irmãos. Então, recentemente, começou essa diferença na sociedade. E está sendo um avanço rápido demais. E como está avançando rápido isso? Como está avançando rápido isso? Agora, por que houve um avanço, está havendo um avanço tão rápido disso tudo? Irmãos, porque a missão que Deus confiou à igreja, ela está sendo ignorada e deixada de lado. Ou seja, a igreja está se intimidando diante do que a sociedade está impondo, né? A igreja ela está se apequenando,
né? Tá ficando tímida, né? Diante da missão que foi colocada. Ou seja, hoje quando uma jovem casa, né? Você vê quantas jovens, né? Somente aqui nós não temos tantas jovens assim para casar ainda, mas nós temos pais aqui, né? Eu tenho minha filha, tenho 2 filhas, daqui a pouco vai casar, uma vai casar esse ano, né? E a outra provavelmente vai casar, em nome de Jesus. Mas irmãos, quando uma jovem se casa, ela muitas vezes não quer ter filho mais. As jovens estão se casando e não estão tendo mais aquele desejo de ser mãe. Ou está pensando, quando tiver uma criança, deixar com alguém para cuidar, né? Ou deixar na casa dos avós, ou deixar numa creche, porque não querem serem mães. Ou seja, querem o quê? Querem ser reconhecida profissionalmente, não é? Querem romper profissionalmente, querem se tornar executivas, querem se tornar, ou muitas querem se tornar famosas, reconhecidas, e o fato de ser mãe já não é mais importante. Aquilo lá é uma preciosidade. Ver uma mulher com uma criança no colo, irmãos, isso aí é precioso demais, né? Uma mulher com um bebê, com uma criança, cuidando, isso é precioso demais. E nossa sociedade hoje, os tempos de hoje, nós estamos perdendo essa figura materna. As mulheres querem romper nas suas carreiras, agora quer ser igual ao homem, querem conquistar, querem ser executivas, querem ser presidente de empresas, querem ser presidente de uma nação, querem ser tudo, menos aquele cuidado de mãe, né, de estar ali junto, cuidando. Há algo satânico acontecendo, queridos, dentro do mundo, né? E principalmente, falando de nós como Brasil, aqui dentro do nosso país. Nós estamos vendo dentro do nosso país movimentos satânicos dentro das escolas. Nós temos visto isso, né? Onde existe criança, nas escolas, onde junta a criança, o diabo está tentando entrar, com o objetivo de quê? De roubar a identidade das nossas crianças. Isso tem acontecido nas escolas, professoras têm colocado isso, né, para roubar a identidade delas, e a coisa está ficando descarada. Ninguém está escondendo, irmão, a mídia está escancarando. O Fantástico, domingo sim, domingo não, apresenta uma reportagem lá de ideologia de gênero. Não é? Apresenta lá que é algo tão especial. Menino, nasceu menino, mas necessariamente agora ele já não é menino. Que coisa linda, é uma menina. É uma menina, que lindo. Que lindo agora. Você pensou que tinha um menino, mas é menina, abraça. Que coisa fofa, é menina, deixa ser menina. As famílias agora estão pregando, a mídia está toda semana, irmãos. Pode pegar, se não passar essa semana, pode ter certeza que a semana que vem passa. De semana sim, semana não, a mídia vem com esse negócio. Não é? Não tem mais, não pode mais registrar a criança. Não precisa mais registrar. Não deixa, quando ela chegar lá com os 12 anos, ela vai decidir se ela é homem ou se é mulher. Aí ela registra. Deixa ela se descobrir. Então, queridos, isso está sendo pregado nas escolas, onde o seu filho estuda, com certeza, ele está ouvindo isso. A mídia, em todo o tempo, está falando sobre isso. Está ficando escancarada a coisa. Ninguém está escondendo mais nada, irmãos. Ou seja, ideologia satânica. Ideologia de que não existe sexo, que a criança pode escolher. As cartilhas estão ensinando, querido, ministrando nas escolas, tudo contrário à palavra de Deus. Está se formando uma fortaleza. E essa fortaleza maligna que o diabo tem colocado, são fortalezas, irmãos. Isso que a mídia está fazendo, isso que a mídia faz. Isso que você ouve na televisão, que nas escolas, são as fortalezas que estão se levantando na vida das nossas crianças, para que a palavra de Deus não penetre. Para que a palavra de Deus não penetre no coração dela. Quantos nós temos visto sobre isso aí? Você vai falar da palavra de Deus. Agora não, isso é coisa do passado. Agora nós estamos vivendo no século 21. Não é mais assim. Fortalezas estão se levantando no nosso tempo, no nosso meio, na nossa cidade, querido. Fortalezas que vão resistir que a palavra de Deus penetre. E se nós não tomarmos cuidado, os nossos filhos no futuro, os nossos netos, se continuar essas fortalezas se levantando como estão se levantando,
essas novelas, toda novela, querido, você vê que tem um homossexual, toda novela tem um casal de lésbica agora, toda novela tem, pega aqueles artistas mais famosos, aqueles que são mais, pode ver, Ana, pode ver isso aí, por que eles estão fazendo isso? Pega cara lá, tipo, um ator famoso aí, sei lá, Tony Ramos, sei lá, um cara assim que é bem conhecido na mídia, de repente arruma um parceiro para ele, nossa, o Tony Ramos fazendo um papel de gay, nossa, que lindo, ai, que você é gay também. Então as crianças olham aquilo, os filhos olham aquilo, a mídia prega isso, e pode ver, querido, né? Nós não assistimos novela, mas nós não somos alheios, nós não somos a parte do que está acontecendo, nós sabemos disso, que todas as novelas sempre colocam um casal famoso de gay agora, um casal, duas mulheres famosas como lésbica, por quê? Para formar na cabeça das nossas crianças, dos nossos filhos, que isso é normal agora. Você pode arrumar uma namoradinha, você pode arrumar um namoradinho na escola. Não, o pai não vai aceitar, nós vamos aceitar, porque está fazendo, olha lá, Fantástico prega, as novelas tem sempre ter um namoradinho, é normal ter um namoradinho. Então, irmãos, isso é algo maligno, contrário à palavra de Deus. Uma tia de uma criança, né? Foi colocado aqui, provavelmente a pastora Rose ouviu isso, ela colocou na mensagem, que uma tia de uma criança chegou para ela e falou assim, que a própria professora falou para a aluna, que ela poderia beijar outras meninas. Olha só, uma professora, uma tia, né? Aí a pastora Rosa colocou aqui, uma tia conversando com ela, de uma criança, de uma menina, que a própria professora induzindo a menina, numa sala de aula, que ela poderia beijar as outras meninas, que não tem problema não, pode beijar. Pode beijar. Irmãos, o que é isso? Mas irmãos, nós como igreja, nós temos que fazer a nossa parte, amém? Nós como igreja, nós temos que fazer a nossa parte. E como nós fazemos isso? Através dos encontros que nós vamos ter. Através do encontro que nós vamos ter agora, aqui no dia final do mês. Querido, isso aqui é de Deus. Por isso, quando nós falamos aqui de encontros, irmãos, e falando específico de nossas crianças, quando nós falamos de encontro kids, irmãos, nós precisamos fazer o possível e o impossível, para que as nossas crianças vão para esse encontro, crianças que nós conhecemos, que não são da igreja, vão para esse encontro. Eu estou muito feliz aqui, né, Nid? A vaga já foi muito antes do tempo aqui, né? Nós estamos orando para que o encontro seja uma bênção, mas eu estou muito feliz, a pastora está feliz demais, porque as nossas vagas aqui, mesma semana nós tínhamos direito a 20 vagas para esse encontro, e as 20 vagas na primeira semana das crianças já foram preenchidas. Ah, que bênção, irmãos, se você está fazendo a sua parte, sinta-se parabenizado por isso. Sinta-se parabenizado com isso. Provavelmente, talvez, se aparecer mais até lá, vamos ter que negociar, ou com alguma igreja, deve ter até criança em fila de espera, né? Negociar com alguma outra pastora, se ela não preencheu as vagas, para passar para nós. Irmãos, então, parabéns, querido. Igreja, parabéns. Irmãs, tias, líderes de célula, parabéns, querido, porque você está cumprindo a sua missão aqui. Amém? Você está cumprindo a sua missão. E amanhã nós vamos orar aqui, abençoando esse encontro, abençoando as crianças. Traga essas crianças amanhã. Nós vamos orar por elas, porque essas crianças que daqui vão ser as multiplicadoras na vida das outras crianças lá na escola. Por quê? Ela vai para o encontro, ela vai ouvir a palavra de Deus, e ela vai chegar depois na escola, se algum amiguinho estiver fazendo alguma coisa errada, ela vai falar para ele. Não, Deus não gosta disso. Não é assim que Deus quer. Se alguma professora quiser induzir eles a beijar menino, menina, que nem induziu aqui, ela vai falar, não, isso não é de Deus. Eu fui no encontro, Deus marcou minha vida, eu sei que isso é errado. E ela não vai deixar as outras crianças lá na escola ir para esse caminho. Então a importância que tem, nós vamos levar 20 crianças para esse encontro, né? Mas essas 20 crianças, além de Deus trabalhar na vida delas, elas vão multiplicar lá na escola o que elas aprenderam no encontro. E vão ser usadas por Deus naquilo lá. Então, irmãos, parabéns pelas irmãs, pelos tios, sabe, por essa igreja, porque tem respondido ao chamado, à missão que tem colocado. Mas nós não podemos parar. Nós temos que continuar com os encontros, nas células das crianças, continuar multiplicando célula de criança, abrindo célula de criança, sabe, dentro da nossa casa, na vizinhança. Então nós temos que continuar fazendo isso, irmãos. Cultivar a palavra de Deus dentro do coração delas. Sabe, começar, sabe,
dentro do coração dela. Existe um estudo, uma pesquisa que uma criança, a partir dos 3 anos de idade, ela já começa a formar dentro dela a sua identidade e o seu caráter. A partir dos 3 anos. Então a importância que tem aqui já nossas crianças de 2, 3 anos, né? Saindo ali do berçário, está com 2 aninhos, 3 aninhos, ela já está vindo na igreja, porque ali já está sendo formado o que ela vai ser no futuro, o que ela aprende ali na classinha, o que ela está aprendendo ali no livrinho, esse livrinho ilustrado que nós demos aqui na quarta-feira. Então todas essas coisas vai formando. Então a partir dos 3 anos é que começa a ser formado a identidade de uma criança e o caráter dela. Então dentro de casa, irmãos, então a importância do pai e a mãe sempre estar colocando os padrões de Deus na vida dela, trazer para a classinha, não deixar ela ficar em casa, sabe? Não deixar, mães, né? Não deixar o seu filho, não quero ir para o culto, quero ir para a igreja, aí fica dormindo, ou fica jogando videogame, assistindo coisas que não deveriam. Então isso é problemático, e quando ele chegar na idade, começa a formar de pequenininho, aí fica mais difícil da palavra entrar, não é? Então, irmãos, nós precisamos continuar fazendo nossa parte, nas células. Não vamos deixar que o diabo roube as nossas crianças, amém? Estamos em um tempo em que as portas estão abertas para nós. Vamos ganhar as crianças para Jesus, amém, querido? Vamos ganhar essas crianças, que do mesmo tempo que o diabo, ele está colocando tantos argumentos, tantas fortalezas, para que a palavra de Deus não penetre, mas ao mesmo tempo nós temos visto tantas famílias sofrendo, tantas famílias carentes, que estão precisando de Deus, e nesse momento nós precisamos estar junto com elas. Por isso que eu insisto aqui, irmãos, vamos visitar. Se alguém faltou aqui hoje, vai atrás, liga, visita. Não deixe o diabo roubar o projeto de Deus dentro daquela casa, dentro daquela família. Não deixe, não vamos deixar, irmãos, em nome de Jesus. Se nós temos que protestar com alguma coisa, irmãos, vou falar a verdade. Se nós temos que protestar com alguma coisa, vamos para a rua protestar contra o diabo, amém? Vamos para a rua protestar contra o que o diabo está fazendo dentro das nossas famílias, dentro da vida das nossas crianças. É isso que nós temos que protestar. E ser militante, se nós quisermos ser militante de alguma coisa, vamos ser militante de Jesus. Eu sou militante de Jesus. Eu vou visitar o irmão que não veio. Eu vou visitar uma criança que está doente. Eu vou visitar uma criança que está se perdendo, que está indo para as drogas. Eu vou visitar, eu vou trazer de volta. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. É isso que nós precisamos. É essa a nossa missão. Deus, né, o tema dessa mensagem é essa: Deus nos confiou uma missão, amém? E nós não vamos perder essa missão. Eu queria ler aqui para os irmãos, 4 testemunhos, 4 narrativas de crianças de um orfanato. Queria que você prestasse atenção agora que eu vou ler 4 crianças que foram vidas dentro de um orfanato, para você ver o sentimento de uma criança. A primeira criança é a Pamela, de 9 anos. Olha o que a Pamela, de 9 anos, tem para falar. Presta atenção, queridos. A gente está aqui porque o nosso pai abusava de nós. Mexia em toda a parte nossa. A gente ficava... Eu fico emocionado com isso aqui, irmãos. Eu não aguento isso aqui. Preciso saber que está acontecendo isso aqui dentro das casas agora, irmãos. Com quantas crianças estão passando por isso? E eu que tive 2 filhas, fico imaginando como é que pode. E lá continua: a gente ficava só de calcinha. Eu tinha 7 anos e minha irmã 8. E a outra 6. Ele abusava e batia na mãe também. Um dia ele quebrou os 2 braços da minha mãe. Eu não acredito que ele está na cadeia. Da primeira vez que a gente veio para o abrigo, ele foi preso. A gente voltou para casa e ele também voltou. Começou tudo de novo. Foi assim: minha mãe fazia aquilo com ele, daí ela estava grávida, daí ele pediu para ela fazer de novo e ela não quis. Daí ele pediu para nós fazer com ele. Tem ideia? Aí ele trancava a porta e ele começava. Aí ele acabou com nós 3. E aí chamou a pequenina de 4 anos. Eu estou falando do jeito que a menina escreveu aqui. Do jeito que ela narrou. A Pamela, de 9 anos.
Agora o Leonardo, de 16 anos. Ele fala assim: vim para o orfanato, porque o meu pai não quis mais saber de mim. Eu aprontei muito. Ele não quer mais saber de mim. Eu já usei drogas. Eu tinha medo de apanhar do meu pai. Ele batia. Já quebrou o corpo da minha mãe. Me batia com couro, com cordas, com pau. Era meu pai adotivo. Me registrou. Meus pais de verdade, eu nem sei se existem. A mãe adotiva disse que nunca gostou de mim. Na minha cara, ela falava que nunca gostou de mim. O pai adotivo desistiu de mim há pouco tempo. Ele pensava que eu seria alguém na vida. Doutor, essas coisas. Não fui o que ele quis. Ele não faz muito carinho. Minha mãe já me deu um beijo, foi na bochecha. Mas quando eu fui dormir, meu pai nunca me beijou. Isso é o Leonardo, 16 anos. Agora vamos ler o Wagner, irmãos, 7 anos, Wagner. Ele fala assim: minha mãe me deixou aqui. À noite eu penso nela. Quero que ela me leve para casa. Quero ficar pertinho da minha mãe. Antes de vir para cá, a gente sempre brincava. Daí eu vim para cá, não deu mais para a gente brincar. Eu nunca mais abracei ela. Não quero mais morar aqui no abrigo, porque esses meninos me batem. Esses meninos maiores aqui me batem se eu não emprestar a minha bola. Eles me dão murros, me chutam, me xingam de um monte de palavrão. Minha mãe mora no Pedregal. Ela me tratava bem. Ela me batia mais ou menos. Meu pai não mora com a minha mãe. Ele saiu de casa para beber. Não voltou. Foi embora porque a mãe foi embora. Não vou embora porque a minha mãe não veio me buscar. Abandonou o menino lá, né? Pela dificuldade, talvez tantas situações. O Wagner está dizendo isso. E a Mônica, de 14 anos. Estou aqui porque minha mãe não me quer. Não sei quem é o meu pai. O nome dele nem está no meu documento. Nem minha avó sabe o nome dele. Eu queria uma família nova. Sei que se eu ficar aqui até os meus 18 anos, eu não arrumo mais. Não vou ter meu futuro construído. Tenho esperança de ser adotada. A maioria dos pais quer adotar meninos pequenos de 5 anos para baixo. Menininho assim, bebê. Eles vão crescer, vão pensar que são o próprio filho deles. Aqui no orfanato é ruim, porque eu fico no canto e fico pensando na minha vida. Me dá vontade de ir embora. Os dias mais alegres aqui são os dias de aniversário. A gente taca ovo nos meninos. Os dias tristes são quase todos os outros. Todos os outros dias são tristes. É a Mônica, de 14 anos. A única alegria que ela tem lá é quando tem aniversário de algum menino, que eles ficam brincando de tacar ovo. E os outros dias, tudo, os outros dias são muito tristes. Irmãos, a única coisa que devemos fazer para impedir esse avanço do diabo é voltar para a nossa missão. Amém? Que o Senhor nos chamou, sabe, revolucionar esse país, queridos, de uma forma em que Deus vai transformar essas famílias. Deus vai transformar a nossa nação. Vai transformar os nossos filhos. Deus nos confiou os nossos filhos naturais e confiou também os nossos filhos espirituais, irmãos. Amém? Nossos filhos espirituais também são como os filhos nossos, não só os naturais, mas saber que cada criança que está aqui, cada irmão que está do nosso lado aqui também é um filho espiritual nosso, que nós devemos cuidar. Sabe, se uma geração de mulheres se levantarem para adotar esses órfãos espirituais, irmãos, se nós nos levantarmos para cuidar dessas crianças, essa nação vai acontecer um impacto e nós vamos barrar esse movimento satânico que está acontecendo. Nós não podemos mais continuar ouvindo, né? Isso que nós ouvimos aqui, e deve ter coisa muito pior do que isso ainda acontecendo. Isso é um pequeno relato que nós ouvimos. Agora, imagino que o que nós não ficamos sabendo.
O que nós não ficamos sabendo. Então nós precisamos barrar esse movimento do diabo. E é por isso que essas fortalezas, que eles são construídas na nossa mente, para impedir que a gente avance nisso. É por isso que muitas vezes o diabo quer parar a igreja, quer paralisar a igreja. É por isso que muitas vezes nós sofremos, muitas vezes, irmãos, para levar um ministério desse não é fácil. Por quê? O diabo começa a montar fortaleza na vida das pessoas, na mente das pessoas, para que o evangelho não entre. E a dificuldade que nós temos, irmãos, por quê? E é por isso que tem muitas mulheres que não querem mais liderar célula, não querem ter filhos, não querem trabalhar com as crianças, porque o diabo sabe o poder que as mulheres têm, que a igreja tem em nossas mãos. E o diabo não quer que essa revolução aconteça. O diabo não quer que essa revolução aconteça, porque ele sabe o poder que a igreja tem, quando ela começa a se levantar ao cumprimento da missão. Ela sabe o poder que uma mãe tem de cuidar de um filho, mesmo não sendo um filho natural, mas sendo um filho espiritual, que ela está cuidando. Ela sabe a unção que está sobre a vida dela de mãe, de cuidado, de trazer perto, de fazer como aquela galinha faz mesmo, trazer os pintinhos perto, seja natural, seja espiritual, querido. Cuidando, que a igreja, querido, tem que fazer esse papel também. Então ele sabe, quando nós fizermos isso, vai barrar, vai acabar essa situação. Irmãos, mas para cumprir essa missão nós precisamos de duas coisas. Uma é que essas fortalezas sejam derrubadas, que todos os argumentos que o diabo tem colocado, muitas vezes, sabe, para impedir que a obra avance, seja quebrado. Então rejeite, querido, rejeite todo o pensamento dessa terra, em nome de Jesus, irmãos. Vamos rejeitar, querido, todos os argumentos que nós possamos ter que são humanos, rejeitar todas as fortalezas terrestres, vamos rejeitar da nossa vida. Não podemos fazer o que queremos, temos que fazer o que Deus nos chamou para fazer. Amém? Nós não podemos fazer só aquilo que nós queremos, temos que fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, mesmo que a gente não goste naquele momento, mas tem uma missão, é uma missão a ser cumprida. Nós estamos numa guerra, nem todo soldado, ele quer participar de uma guerra, porque ele sabe das dificuldades de uma guerra, mas é uma missão, tem que ir. E nós como igreja, nós estamos numa guerra, nós estamos numa guerra constante, e nós temos que abraçar, temos que fazer, evangelizar, trazer as vidas, cuidar das crianças, cuidar das famílias, sabe, cuidar das famílias. Não permitir que as famílias sejam destruídas, não permitir que os lares sejam destruídos, como o diabo está fazendo. É porque muitas vezes nós queremos fazer o que nós queremos, irmãos. É porque às vezes o que nós só queremos fazer, aquilo que nós queremos fazer, é porque existe tantos jovens sem identidade aí. É porque existem tantas pessoas sem propósito, sem direção, tantas pessoas rendidas aos vícios, às drogas, à pornografia, à sexualidade. Por isso que nós temos visto tantos jovens desse jeito. Por isso que você tem visto tantas crianças abandonadas. Vai lá na Praça da Sé, dá uma olhadinha lá. Vai lá para você ver. Você quer ter um retrato disso aqui, para saber se é mentira ou se é verdade que eu estou falando? Dá um dia, não precisa ir lá na Praça da Sé. Eu estou usando a Praça da Sé porque recentemente eu passei, para lá, senta um pouquinho, fica olhando o movimento daquelas crianças. Largada no canto, tirando cola, aquelas jovens, 13, 14, 15 anos. Tudo abandonado ali. Dá uma olhadinha, vê o que o diabo está fazendo. Então, às vezes, porque nós queremos fazer só aquilo que nós queremos fazer, é porque essas coisas continuam acontecendo. Nós não podemos mais estar na igreja para fazer só o que nós queremos fazer. Nós temos que estar na igreja para fazer aquilo que é necessário fazer, aquilo que é preciso fazer. E nós estamos preocupados aqui, e o país hoje está preocupado se vai entrar fulano ou está ciclano. Nós cruzamos o braço, ficamos na frente da televisão vendo. Não vai resolver nada isso aí. Enquanto você não levantar da sua cadeira, enquanto você não se dispor a cuidar de alguém, cuidar de uma família, cuidar de uma criança, não vai mudar nada, querido. Nós vamos continuar vendo toda essa degradação que está vindo. Outra coisa que nós precisamos é ter a mente de Cristo. Deus e sua palavra são um só. Por isso ele enche a sua mente com a palavra dele. Ou seja, feche a torneira para o mundo e enche a sua vida da palavra de Deus. Amém? Vamos encher a nossa vida com a palavra de Deus. Deus e a sua palavra são um só. Então vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos estar na célula, vamos buscar uma direção de Deus. Vamos buscar as coisas que são de Deus. Lá em Paulo, lá em Colossenses, ele diz: pensai
nas coisas que são do céu e não nas coisas que são da terra. Paulo já orientava a igreja de Colossenses já há quase 2000 anos atrás. E ele falava: irmãos, vamos pensar nas coisas que são de Deus. Pense nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. E é isso que nós precisamos, que nós estamos sentindo, irmãos, e que nós precisamos buscar mais isso. E para terminar, irmãos, Deus também tem nos chamado a cumprir esse propósito. Amém? Que o Espírito Santo tome a nossa mente agora. E que a mente de Cristo possa operar na nossa vida, fazendo que os nossos pais e mães, sabendo que nós possamos ser pais, né, e mães de milhares. Amém? Que nós possamos ser pais e mães de milhares, em nome de Jesus. Amém? Eu queria que todas as mulheres viessem aqui na frente agora, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Pode afastar um pouco essas cadeiras. Todas as mulheres estejam aqui na frente. Afasta as cadeiras. Vamos orar. Vem aqui na frente, em nome do Senhor Jesus. Pode ficar aqui para o meio. Pode vir para o meio, viu, irmãos? Pode vir tudo aqui para o meio. Vamos orar por essas mulheres, essas mães maravilhosas. E as que não são mãe ainda vão ser, em nome de Jesus. Porque eu só não sou mãe porque eu sou pai. Porque senão eu seria mãe. Com certeza eu seria mãe. Em nome de Jesus. Eu queria que todos os homens tivessem em volta agora, estendendo as mãos para essas mulheres, como família aqui. Todos nós, estenda as suas mãos aqui, queridos, em nome de Jesus. Amém? Queria que o Paulo colocasse um louvor baixinho ali, para nós estarmos orando. Em nome de Jesus, amém? Queridos, olha para essas mulheres aqui. Você que é esposo de uma delas. Sabe o grande propósito que Deus tem na vida dessas mulheres aqui, dentro da sua casa, da igreja? A importância que essa mulher é para você, querido. Esses dias que a minha esposa não está podendo está enferma, não pode estar ativa como ela gosta de ser. Eu sei o quanto que uma mulher faz falta na vida de um homem, sim, né? Estou sabendo o quanto que ela não está aqui hoje do meu lado. Sabe, quantas vezes eu tenho visto ela deitada ali, não podendo fazer o que ela gosta de fazer. O quanto que é importante realmente a mulher, o papel da mulher dentro de uma casa, o papel de uma mãe, de uma esposa. Homens, eu queria que você valorizasse a cada segundo da sua vida, a vida da sua mãe, da sua esposa, das mulheres aqui dessa igreja, querido. Honrasse a cada dia a vida delas, porque elas são aquelas que vão edificar a nossa vida. Essas mulheres são aquelas que edificam a casa. Essas mulheres são usadas por Deus para edificar uma igreja, querido. Então, querido, em nome de Jesus, queria que o Carlinho venha aqui, Carlinho. Deus colocou para você estar aqui orando por elas aqui. Em nome de Jesus, amado. Então eu queria que você, homem, estendesse suas mãos agora. Em nome de Jesus, vamos abençoar a vida dessas mulheres. E através da vida dessas mulheres, as famílias dessa cidade, as famílias dessa igreja, as famílias dessa nação sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém? Espírito Santo de Deus, eu coloco diante de Ti, papai, a vida de cada uma dessas mulheres, papai, esposas, Senhor amado, mães, ó Deus, Senhor, essas mulheres valorosas, ó Deus, papai, nós como maridos, papai, nós sabemos o valor que cada uma delas tem para nós. Espírito Santo de Deus, papai, que cada uma possa sentir, Senhor, a Tua presença, Senhor, quando elas estiverem ali, papai, nas suas casas, que cada tarefa ali elas venham fazer com amor, papai, sabendo que elas são mulheres edificadoras, ó Deus. Papai, nós como maridos também, que nós possamos, Senhor amado, Deus, enxergar o valor que cada uma dessas mulheres tem, papai. Espírito Santo de Deus, vem e continua, papai, trabalhando na vida de cada uma, papai, para que venha ser uma mulher abençoadora, para que venha ser uma mãe, Senhor amado, realmente como o pastor falou, uma mãe acolhedora, uma mãe que cuida de cada um dos filhos. Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, e derrama da Tua graça, da Tua glória sobre cada uma dessas mulheres, papai. Muito obrigado pela vida de cada uma delas, Senhor. Aleluia, Deus. Continue aqui ainda. Que Deus abençoe sua vida. Sabe, eu fico olhando às vezes eu olho para você, eu observo muito.
Eu fico olhando o cuidado que vocês têm aqui com as crianças. Eu passo ali na classinha, eu fico olhando, eu fico vendo a cada semana o cuidado de preparar uma aula. Eu vejo a Nídia, a Fátima, as irmãs que ajudam ali com as crianças, né? De preparar o carinho. Irmãos, isso aí não é em vão, sabe? Isso aí não é em vão. Eu fico olhando o cuidado que você tem como mãe, né? Que a Estela tem com a filha dela, cuidado, que vai batizar agora. Fico olhando para a Sirlene com o Arthurzinho, a Stephanie com a bebezinha, né? Eu vejo a Thaíris, né? Sozinho, batalhando, mas cuidado que ela tem com aqueles meninos. Está sempre perto, junto. A Josi, né? As irmãs todas aqui, queridos. Que Deus possa honrar a vida de vocês, viu? A Luzmar, cuidado que tem com os filhos, com os netos. Então, vejo falar de todos aqui, querido. A Lu, com as meninas, a Andréia, a Joyce, né? A pequenininha. Irmãos, papel fundamental, porque vocês estão edificando não só a casa de vocês. Vocês cuidando bem da sua casa, dos filhos. Estão multiplicando, sabe, na vida de outros, porque quando eles vão para a escola, vão crescendo, eles vão saber a diferença. Né, Cris? A diferença de ter uma casa abençoada. Uma casa que tem paz, que tem alegria. E não vai ouvir esses relatos que nós ouvimos aqui hoje. O seu filho não vai relatar uma coisa dessa. Queridos, seus filhos não vão relatar uns fatos desses. Irmãos, você que é pai, que é marido de uma dessas mulheres aqui, valorize elas. Valorize as mulheres aqui dessa igreja. Parabeniza elas em todo o tempo, em tudo que elas estão fazendo aqui. O cuidado das crianças, dos kids, a Neide. Sabe, sempre passa ali na classinha, dá os parabéns para elas, porque elas estão cuidando dos nossos filhos, estão cuidando de uma geração, querido. Elas estão cuidando de uma geração, amado. Uma geração que, se nós não estivermos aqui cuidando, vai ser uma geração que vai estar lá fora sem identidade. Que vão se formar, talvez em marginais, ou talvez em políticos corruptos, que vão levar nossa nação mais para baixo ainda. Mas aqui é muito valoroso o seu trabalho. Homem, marido, abrace sua esposa. Eu queria que você, tem 2 minutos, você que está com sua esposa aqui, vem aqui, abrace ela. Abrace. Se você não está com sua esposa aqui, ore, cumprimente alguém agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto você ora, eu já vou orar para encerrar aqui, em nome de Jesus. Deus amado, Deus, eu louvo ao Senhor, ó Pai, pela vida dessas mulheres, ó Deus. Pai querido, que Satanás, ó Deus, não venha nunca, Deus, tirar, Deus, o propósito da missão que o Senhor tem para cada uma delas. Que nenhuma fortaleza do inferno venha se levantar, para que elas venham desistir dessa obra, para que elas venham desistir dos filhos, para que elas venham desistir do ministério, para que elas venham desistir, Deus, de cuidar dessas crianças, ó Deus. Mas que a cada dia, Deus, a Tua palavra, Pai, a Tua palavra possa penetrar no coração dessas mulheres,